Bom dia, queridos alunos, tudo bem? Hoje é dia 25 de junho. Vamos ter a nossa aula de produção textual, novamente. Graças a Deus, estamos bem de saúde, não é? Todo mundo em casa, mas bem de saúde. De máscara quando forem à rua, não pode ir à rua sem máscara, é muito perigoso. O vírus continua presente entre nós, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar, eu pedi que você na última aula lesse o módulo 13, tá? É o nosso módulo da apostila. Estamos estudando os gêneros jornalísticos, os textos jornalísticos. Estudamos, nós temos vários tipos de textos jornalísticos, né? Temos a notícia, temos a entrevista, temos a crônica, temos o artigo de opinião, enfim, temos a parte de entretenimento, temos as palavras cruzadas, temos horóscopo, tem várias coisas em um jornal. Para quem não tem o hábito de ler jornal, acho bom começar a olhar o jornal com mais cuidado, tá? Ou o jornal online, ou o jornal mesmo editado, que não vão precisar sair de casa, ou online vocês podem dar uma olhadinha, né? Quem se interessa por esporte, aí os flamenguistas, os vascaínos, os fluminenses, leiam pelo menos a coluna de esporte, tá? Leiam alguma coisinha para vocês entenderem como funciona o jornal. Eu fiz aqui um esquema, que mais tarde também eu vou mandar para vocês, pelo plural, tá? Olha lá, a notícia, tá? Então a notícia é uma parte do jornal que vem falando sobre determinado assunto. É lógico que na notícia nós temos, a notícia, o fato já aconteceu e nós vamos noticiar esse fato, tá bom? Então não é o momento atual, não é como o telejornal, né? O telejornal, os fatos acontecem hoje em dia então com a internet, rapidamente eles são jogados nos telejornais. Mas a notícia, né, no jornal não funciona dessa forma. Então aqui eu botei, a notícia tem o título, geralmente vem em letras maiores, tá? É para atrair a atenção do leitor. Vocês já devem ter visto ali na Praça Porto Rocha, tem uma banca de jornal. Muitas pessoas ficam do lado de fora, que o jornaleiro expunha, agora não tem nem feito mais isso, mas ele expunha ali os jornais da região, os jornais do Rio de Janeiro, para as pessoas lerem. E isso era uma forma de atrair o leitor. A pessoa lia uma determinada notícia, se interessava e comprava o jornal, tá? Então aqui, ó, o título atrai a atenção do leitor, vem em letras grandes para chamar a atenção. Temos lead, tá? É um termo em inglês, na apostila não está nem escrito assim, mas lead. Ele resume a notícia, é o que vem embaixo do título, vem o lead. O que o lead faz? É o resumo daquela notícia. Então eu tenho, ele responde as perguntas: quem, o que, quando e onde aconteceu o fato. Tá bom? Então é um resumo da notícia. E temos o corpo da notícia, é a notícia propriamente dita, é o resto. Então ali o jornalista escreve a sua notícia, ele desenvolve a notícia que ele recebeu, e ele desenvolve, ele faz uma pesquisa e ele vai responder a como aconteceu o fato, por que aconteceu o fato, a consequência desse fato e as fontes da notícia, de onde ele pegou aquela notícia, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês uma página do jornal o Globo, de domingo, falando uma notícia que é atual, né? Contra o vírus, todo cuidado contra. Olha o título, esse é o título, tá? Contra o vírus, todo cuidado contra. Em letras garrafais, em letras em negrito, letras grandes. Aqui embaixo vem o lead. Para fortalecer o combate à Covid-19, Droga Raia, Drogazil, doou 25 milhões para hospitais instalados em regiões vulneráveis do interior do Brasil. Então esse é o lead, é um resumo do que o jornalista vai expor
aqui nessa página do jornal, tá bom? Então, e esse aqui, ó, é o corpo da notícia. Aqui é toda a notícia que a gente vai ler, né? Esse título vai me interessar, eu quero saber o que está acontecendo, né? O que a gente pode fazer para combater, para ajudar em relação a esse vírus. E aqui eu vou ler toda a notícia. Bem, eu preparei para vocês também, vou postar uma estrutura da notícia, tá? Eu tenho o título, né? Eu tenho lead e o corpo da notícia. Na notícia, a estrutura, o título vai atrair a atenção do leitor. É formado pelas perguntas: o que aconteceu, quem, quando, onde e como aconteceu. Então aqui eu faço o quê? Eu resumo o que aconteceu. A notícia, tá? Propriamente, o que é o quê? É o fato, a ação, o enredo da notícia, o que aconteceu. Quem? Com quem aconteceu essa notícia? Os personagens, tá? Protagonistas ou antagonistas. Como aconteceu? O modo como se desenrolou esse enredo. Quando aconteceu? A época, o momento em que aconteceu. Onde? O lugar onde aconteceu. Por que aconteceu? A causa, a razão, o motivo de ter acontecido e o resultado ou consequência. Tá bom? Então, para que a notícia seja completa, nós temos esses elementos. Bom, então agora já explicado, nós vamos à página 174, no módulo 13. Eu tenho aqui as características estruturais, tá? Da notícia. A notícia, ela é feita na pirâmide invertida que nós já vimos quando estudamos lá os textos jornalísticos. O que é a pirâmide invertida? Eu vou do básico, tá? Do mais genérico, para o mais específico. É o caso aqui, ó. Genérico. Agora eu vou chegar ao específico, que é as drogarias, né, que doaram dinheiro para que os hospitais fizessem, ajudassem as pessoas no interior. Então aqui eu tenho o título. Ele deve ser conciso, quer dizer, bem resumido, capaz de atrair o leitor para o texto que virá logo a seguir. Olha o título, olha só o texto todo, o título é bem resumido, tá? Depois eu vou ter o lead. Na apostila está escrito L-I-D-E, mas isso vem do inglês, é um termo em inglês, tá? Trata-se de um conjunto de informações básicas que constam no primeiro parágrafo, ó, aqui, tá? O lead geralmente responde às perguntas o que, quem, quando e onde aconteceu, tá? E a gente tem que ver que na notícia, o título, geralmente, ele vem com verbos no presente. Apesar da notícia já ter acontecido, mas o verbo vem no presente. Ele decide, o lead, se o leitor vai continuar a ler a notícia ou não. Então eu leio o título, depois eu leio o lead, que é um resumo desse título, dessa notícia. Se me interessar, eu continuo a ler. Se não me interessar, eu viro a página do jornal, tá? Então o lead é o resumo dessa notícia que vai me mostrar se interessa ou não. Então, nós temos aqui algumas perguntas. Olha lá, o que? Nós temos uma notícia aqui. Um cachorro sem raça definida, na página 175, de aproximadamente 2 anos, mobilizou o Corpo de Bombeiros em Dracena nesta terça-feira, após ficar enroscado em um cano de aço. Os tutores do animal, que moram na zona rural da cidade, o levaram até a corporação, quer dizer, até o Corpo de Bombeiros, quando não conseguiram ajudar o cão a se livrar. Então o bichinho enfiou o rosto num cano e as pessoas não conseguiram tirar. O que fizeram? Levaram para o Corpo de Bombeiros. Tudo sobra para o Corpo de Bombeiros, né? Tudo o bombeiro resolve. Então aqui nós temos o que aconteceu. Mobilizou o Corpo de Bombeiros.
Quem? Um cachorrinho sem raça definida. Quando foi? Quando aconteceu? Terça-feira, dia 2. Como? Após ficar enroscado em um cano de aço. Onde? Em Dracena, interior de São Paulo. Por quê? Os tutores do animal não conseguiram ajudá-lo, não conseguiram tirar, ele ficou com a cabeça presa no cano, tá? Então, a notícia ela tem que ter todos esses elementos? Nem sempre, tá? Nem sempre, mas isso ajuda você a escrever o seu texto, ajuda você a escrever a sua notícia. Bom, então olha só, a linguagem da notícia, na página 175 ainda, ela tem que ser concisa. O que é isso? É uma notícia bem resumida, o máximo de informações com o mínimo de palavras, tá bom? Então vocês precisam ser também objetivos quando escrevem uma notícia. A notícia vai passar para o leitor uma informação que ele precisa entender diretamente, tá? Ela tem que ser clara, tem que ter clareza. As escolhas linguísticas não podem ser complicadas. E acho que eu já comentei com vocês, nós temos, por exemplo, isso aqui é uma notícia do jornal O Globo. Mas nós temos um jornal, o Globo, resolveu o pool do Globo, né, que é uma grande empresa, resolveu criar um jornal mais popular. Criou o jornal, e agora? Esqueci o nome, tá? Criou um jornal mais popular, vou lembrar. E esse jornal, ele é mais barato, ele tem a linguagem mais simples, tá bom? Tem o jornal O Dia também, é uma linguagem bem simples. Então, o jornal, ele tem que conseguir alcançar o seu objetivo, que é o quê? Passar a informação. Então, não adianta eu ter um texto muito rebuscado e o meu leitor não vai entender o que eu estou escrevendo, tá bom? Então nós temos que ter, não podemos ter frases rebuscadas, mas acessíveis ao público leitor, tá bom? O efeito de verdade é outra característica da linguagem. É a preocupação com a verdade. Afinal, a notícia é um dos principais recursos de que se dispõe para ter acesso aos fatos ocorridos. Vocês podem hoje falar assim, mas tem internet. Nem todo mundo tem internet. Agora, com a situação do Covid, nós estamos vendo a dificuldade que nós, também professores, temos em passar uma atividade para um aluno, tá? de uma comunidade, de um outro lugar, e ele não tem acesso à internet. Então, o jornal precisa permitir que esse leitor entenda o que ele está lendo. Tem que ser objetivo. Falei para vocês já, o texto jornalístico ele é objetivo. Quando eu tenho, quer dizer, você tem que ser direto, ele não pode dar a sua opinião. Dentro do jornal nós temos o texto de opinião, crítica literária, crítica até de gourmet, até de restaurantes, tá? Aí sim, aí é subjetividade, tá? Mas nesse caso nós temos que ter a objetividade. E o emprego usual do pretérito. Por quê? Porque o fato já aconteceu. Então, como já foi um fato passado, nós usamos o pretérito. Posso usar o presente aqui no título, tá? Mas o texto é no pretérito. Então, tem aqui um título, um texto, a notícia a seguir, tá? As características, olha lá. Dia vira noite em São Paulo. Escuridão foi causada por fumaça de queimadas na Amazônia. O título aqui já me diz tudo o que a gente vai saber da notícia. Está aqui, tá? Então isso aqui já ajuda. Reparem que aqui nós não temos o lead. Nós temos o título e logo abaixo nós temos o texto da notícia, tá? Depois um outro texto, fake news. Nós estamos vendo agora a questão das fake news, né? Essa expressão vocês conhecem bastante. São agora com a internet,
muitas notícias surgem, são notícias falsas. Há até uma propaganda da campanha eleitoral que você não deve curtir, não deve passar tudo que você recebe em seu celular. Vocês têm que tomar cuidado com isso. E diz aqui, o maior problema dessas notícias falsas se refere às consequências que elas podem causar. Além da influência para interferir em eleições e promover um aumento do discurso de ódio contra minorias como mulheres, negros, nordestinos, comunidades LGBT, tá? As fake news podem provocar problemas ligados à saúde pública. Por isso, não curta nem compartilhe notícias antes de conferir a veracidade dos fatos. Então, eu não posso sair, estou com o meu celular, recebo uma opção de notícia lá e vou curtindo, vou compartilhando. Não façam isso. Nem tudo que está ali é verdadeiro. Nem tudo que está ali é verídico, tá? Aí tem um texto na página 177. Fake news tiveram influência na vacinação contra a febre amarela no Brasil, de chefe da OMS. Então, esse é o título. Vocês perceberam aqui, ó? Isso aqui está resumindo que, por conta do baixo índice de pessoas vacinadas contra a febre amarela, chegou-se à conclusão que foi por conta de fake news dizendo que a vacina que havia uma receita natural que garantia a proteção contra a febre amarela. E não existe isso. Nós somos protegidos de doenças a partir das vacinas, tá? Agora a gente está esperando ansiosamente a vacina contra o coronavírus, tá bem? Olhem aqui, embaixo desse título, na página também 177, para a epidemiologista franco-americana Laurence Sibrelos, houve dificuldades para reverter informações falsas, apesar dos esforços. Isso aqui é o LID, né? Que está fazendo um resumo da notícia. Olha lá, pergunta quem foi? Foi a epidemiologista, o que aconteceu, quando e onde, tá? Então esse LID, ele está resumindo essa notícia que está aqui nesse texto, tá bom? Então, depois, olha aqui, na página 178, então temos, estudamos a linguagem da notícia, geralmente objetiva e concisa, resumidinho, e suas principais características estruturais, o título, lead, corpo da notícia, tá? Seguindo a pirâmide invertida, entenderam a pirâmide? Eu vou do geral ao mais básico, ao mais simples, ao mais específico. É fundamental perceber a importância das notícias para a sociedade e compreender que tanto sua linguagem quanto sua estrutura beneficiam a aquisição das informações de forma rápida e eficiente. Então a notícia, a linguagem da notícia tem que ser objetiva, concisa, tá? Nada de ficar enrolando demais, que vai distrair o leitor. O leitor precisa assumir, pegar essa notícia de forma clara, objetiva. Temos aqui uma outra notícia, aplicando conhecimento. Comissão aprova uma série de mudanças nas regras do NNA, tá? Então, olha só, o verbo está no presente, no título, não quer dizer que a comissão está fazendo agora, né? Mas geralmente os títulos vêm no presente do indicativo. Olha o lead. Novas regras podem começar a ser utilizadas em 2017. E vem a notícia toda, tá bom? Então, meus queridos, eu vou passar para vocês os exercícios do módulo 13 e depois nós vamos fazer o módulo 14 e terminaremos a apostila, tá bem? Tomara que vocês tenham entendido tudo direitinho. Qualquer dúvida, me perguntem lá no grupo da turma ou lá no meu e-mail, tá bem, queridos? Fiquem com Deus, beijos, tchau, até a próxima aula, tchau.